Primeira sessão do primeiro período da 15ª legislatura. Boa tarde, senhoras e senhores, senhora vereadora, aos ouvintes de casa que estão nos assistindo, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de aproveitar para desejar sucesso a todos os vereadores, que juntos nós possamos desempenhar as nossas atribuições com tranquilidade e com certeza de representar a nossa população e a nossa querida cidade das Flores, Corbélia. Iniciamos os trabalhos da primeira sessão extraordinária do primeiro período da 15ª legislatura de Corbélia e convido o senhor segundo secretário da mesa diretiva, vereador Maico André Ruela, para que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa tarde ao senhor presidente, boa tarde aos nobres vereadores. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se sentam no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ribeiros de águas, a qual o seu fruto não são o tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quando fizeres prosperar. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Passo a palavra, né? Obrigado ao vereador Maico. Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o primeiro secretário vereador, professor Chico, para que faça a leitura para formalizar a homologação das comissões permanentes. Senhora vereadora, vereadores, muito boa tarde a todos. Passamos para a leitura da homologação de 18 de janeiro de 2021. Homologa a composição das comissões permanentes da Câmara Municipal de Corbélia. O presidente da Câmara Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, prevista no inciso 2º do artigo 28 da Lei Orgânica do Município, e na alínea D do inciso 3º do artigo 20º do Regimento Interno. Considerando a indicação de vereadores para compor as comissões permanentes da Câmara, havida em comum acordo em reunião realizada com a presença de todos os edis em 5 de janeiro de 2021. Resolve. Artigo 1º. Homologar a composição das comissões permanentes da Câmara Municipal de Corbélia, nos termos do parágrafo 1º do artigo 51 do Regimento Interno, bem como tornar público o respectivo presidente e vice-presidente das citadas comissões, conforme segue. Parágrafo 1º. Comissão de Justiça e Redação. Presidente Paulo José Borges Cardoso. Vice-presidente Claudino Dias de Lara. Membro, Emanuel Andrigo Uffi. Parágrafo 2º. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Presidente, Emanuel Andrigo Uffi. Vice-presidente, Marcos Edson Jandrei. Membro, Claudino Dias de Lara. Parágrafo 3º. Comissão de Desenvolvimento Social, Esporte e Turismo. Presidente, Maico André Ruela. Vice-presidente, Emanuel Andrigo Uffi. Membro, Marili Scott Bloemer. Parágrafo 4º. Comissão de Educação, Cultura e Saúde. Presidente, Marili Scott Bloemer. Vice-presidente, Michael André Ruela. Membro, Paulo José Borges Cardoso. Parágrafo 5º. Comissão de Indústria e Comércio e Agropecuária. Presidente, Eli Stefanello. Vice-presidente,
Paulo José Borges Cardoso. Membro, Ney Adair Pálveos. Parágrafo 6º, Comissão de Viação, Obras e Serviços Públicos. Presidente, Ney Adair Pálveos. Vice-presidente, Marili Scott Boemer. Membro, Marcos Edson Jandrei. Artigo 2º, esta decisão entra em vigor mediante a publicação da competente portaria, com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2021. Registra-se, publique-se e cumpra-se. Câmara Municipal de Corbélia, 18 de janeiro de 2021. Senhor presidente. Bem, obrigado aí ao secretário, professor Chico. Coloco em discussão a presente homologação. Não havendo mais discussão, coloco a votação da homologação das comissões permanentes, e os que forem favoráveis que fiquem sentados e os contrários que se levantem. Aprovado então por unanimidade de votos, declaro homologada e determino que seja devidamente publicada no Diário Oficial Eletrônico para a publicação do ato. Após homologadas as comissões permanentes, prosseguimos os trabalhos desta primeira sessão extraordinária e passamos agora para a leitura do dia. E convido o primeiro secretário vereador professor Chico para que faça a leitura dos projetos da Lei Ordinária número 001 de 2021 e número 002 de 2021. PLO 001 de 2021, projeto de lei. Concede reajuste aos servidores ativos e inativos e CLTistas, integrantes do quadro próprio do Poder Executivo, autárquico, comissionados e do quadro próprio do Magistério e da outras providências. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder reposição inflacionária geral dos vencimentos dos servidores ativos, inativos, pensionistas e comissionados, bem como dos empregados registrados pela CLT e a todos os demais servidores da administração direta e autárquica. Parágrafo 1º. Em consonância com o que dispõe o inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal, a reposição inflacionária geral que trata do caput será concedida a partir do dia 1º de janeiro de 2021, decorrente pela aplicação do índice de 4,52%, sobre o vencimento atual dos servidores do Executivo Municipal, a ser aplicado nos respectivos anexos. Parágrafo 2º. Em consonância com o que dispõe o inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal, e de acordo com o que estipula o artigo 56º da Lei Municipal, número 812, de 21 de junho de 2013, a reposição inflacionária geral, que trata o caput, será concedida a partir do dia 1º de janeiro de 2021, decorrente da aplicação do índice de 4,52%, sobre o vencimento atual do subsídio dos conselheiros tutelares. Parágrafo 3º. O percentual de que trata o parágrafo anterior corresponde à variação do Índice Nacional de Preços, o IPCA do IBGE, no período janeiro a dezembro de 2020. Artigo 2º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a adequar o pagamento do piso salarial nacional ao Magistério Municipal, passando o valor atualizado para R$ 1.508,29, para o exercício de 20 horas semanais aos professores em início de carreira, classe A, referência 1. Parágrafo 1º. O reajuste de que trata o caput deste artigo é concedido a partir de 1º de janeiro de 2021, decorrente pela aplicação do índice de 4,25%, sobre o vencimento atual dos servidores ativos e inativos do Magistério Público Municipal e da Educação Básica. Parágrafo 2º. O percentual de que trata o parágrafo anterior corresponde à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, do IBGE, no período de janeiro a dezembro de 2020.
Considerando que o Ministério da Educação não estipulou o índice previsto no artigo 5º da Lei Federal 11.738, de 16 de julho de 2008. Parágrafo 3º. A tabela de vencimentos estabelece uma linha de promoção e progressão funcional, logo a adequação referente ao piso nacional do magistério aplicada deve abranger todas as classes e referências, ou seja, calculado com base no crescimento na carreira, conforme estabelecido na tabela constante no anexo 2 da Lei Municipal número 751 de 2011. Parágrafo 4º. Caso o percentual fixado não seja o suficiente para equiparar com o valor mínimo estabelecido, fica autorizada a concessão de parcela autônoma para a complementação. Parágrafo 5º. Os vencimentos fixados para os ocupantes do emprego público do professor de contratos temporários, regime pela CLT, passam a vigorar com o reajuste instituído pelo presente artigo. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a contar em 1º de janeiro de 2021. Edifício da Prefeitura Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, em 13 de janeiro de 2021, 70ª da Emancipação Pública. Giovanni Miguel Wolf Ranatal. Ranatuf. Uhum. Aqui é a justificativa. Mensagem, a justificativa. Senhor Presidente, no início de mais um exercício legislativo, externamos nossas saudações, renovando os votos de um ano de muito sucesso. Dirigimos-nos a Vossa Excelência para encaminhar o projeto de lei para estudo, análise e posterior aprovação, com as seguintes justificativas. Com certeza, a matéria atinente à recomposição dos vencimentos de encontro aos interesses dos servidores, além de cumprir com o que determina a Constituição Federal, em vista do que dispõe o inciso 10º do artigo 37 e os parágrafo 4º do artigo 39, que assegura a revisão geral anual de todos os servidores públicos comissionados. A inflação registrada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no ano de 2020 foi de 4,52%, referente à variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. Neste período, de janeiro a dezembro de 2020, a tabela do IPCA, IBGE, que está em anexo, conforme essas tabelas. Em especial, a adequação do vencimento dos professores da rede básica do município, uma vez que o Ministério da Educação não estipulou índice para atualização do piso nacional, estabelecido pela Lei 11.738 de 2008, regulamentada atualmente pela base do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, que é o Fundeb, como demonstra a portaria número 3 de 25 de novembro de 2020, inclusive para os ocupantes do emprego público de professor regido pela CLT, os contratos temporários. O município, para preservar o valor dos vencimentos da classe, consegue a revisão nos mesmos moldes atribuídos aos demais servidores, pois dentro de sua capacidade financeira. Para ilustrar a situação vivida pela magistério em função da negativa do governo federal em continuar a política de valorização da classe, o anexo mensagem da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação para ilustrar o fato. Ressalta-se que a atual administração tem como projeto a devida valorização dos servidores, onde, mesmo em época de crise econômica do país, garante a manutenção do pagamento do piso do magistério no âmbito do município.
Cabe salientar que acompanha este projeto de lei o impacto orçamentário. Pelo exposto, solicitamos, assim, a análise e aprovação dos nobres vereadores em relação à matéria proposta em regime especial de urgência para que haja tempo hábil para a promulgação da lei e elaboração da folha de pagamento com o regime proposto. Atenciosamente, Dr. Giovanni, nosso prefeito. Muito bem. Obrigado aí ao primeiro secretário e vereador, professor Chico. E passaremos agora, então, para a ordem do dia. Agora, já com os pareceres das comissões. Só um pouquinho. Pois não. Primeiro. Primeiro. Uhum. Sim. Sim, um e dois. Tem que ler o outro ainda. Primeiro eu vou ler o outro. Então, beleza. Então, pedimos aí ao primeiro secretário Chico que leia aí o segundo projeto, do número 1 de 2021. Projeto de Lei Ordinária 002/2021 concede a reposição inflacionária geral, remuneração de servidores do Poder Legislativo Municipal. Artigo 1º. Concede a reposição inflacionária geral dos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo Municipal, regidos pelo regime jurídico único, efetivos e comissionados. Artigo 2º. A reposição inflacionária geral, de que trata o artigo 1º, e a de que trata o inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal, é concedida a partir de 1º de janeiro de 2021, pela aplicação do índice de 4,52% sobre o vencimento dos servidores do Legislativo Municipal. Parágrafo 1º. O percentual de que trata o caput, correspondente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo, IPCA, do IBGE, no 1º de janeiro a dezembro de 2020. Parágrafo 2º. O reajuste incidirá sobre os valores constantes nos anexos 3º, 4º da Lei 756, de 15 de março de 2012. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a contar de 1º de janeiro de 2021. Câmara Municipal de Corbélia. Senhor presidente, a mesa diretiva. Agora vamos à justificativa. Senhores vereadores, no início de mais um exercício legislativo, externamos as nossas saudações, renovando os votos de um ano de muito sucesso, dirigindo-nos a Vossa Excelência para encaminhar o projeto de lei para estudo, análise e posterior aprovação. Com certeza, esta iniciativa vem ao encontro dos interesses dos servidores, além de cumprir com o que determina a Constituição Federal, visto o inciso 10º do artigo 37 e o parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal. Assegurar a reposição inflacionária geral anual dos servidores públicos e comissionados. A inflação registrada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no ano de 2020 foi de 4,52%, referente à variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, neste período, de janeiro de 2020 a dezembro de 2020. Tabela IPCA em anexo. Pelo exposto, solicitamos, assim, a análise e aprovação dos nobres vereadores em relação à matéria proposta em regime de urgência especial, para que haja tempo hábil para a sanção da lei e a elaboração da folha de pagamento com o reajuste proposto,
Corbélia, 18 de janeiro de 2021. Senhor presidente. Muito bem, então, mais uma vez, obrigado ao primeiro secretário, vereador Chico. E então, passaremos agora para a ordem do dia. Agora, então, com os pareceres das comissões, coloco o PLO número 1 em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos acompanham, servidores aí da casa, boa tarde a todos. Importante falar que não está sendo vantagens, né, para os servidores. Existe uma lei nacional que proíbe qualquer tipo de vantagem, ou seja, nesse ano 2021, os servidores não terão progressões, não terão biênios, não terão esses aumentos são considerados vantagens. E essa é só uma reposição. Então, deixar bem claro para a população que nós estamos agindo dentro da legalidade e é um direito dos servidores. Que eu acho, inclusive, pouco, né? Que 4,52 não é muita coisa, mas pelo menos nós estamos autorizando o Executivo a repassar para os servidores o mínimo, que é o que a lei prevê, que a lei permite. Inclusive os professores, né? A gente viu aí R$ 1.508, né, professor Chico? É uma tremenda injustiça que a gente vive no país hoje. Não podemos falar aqui do nosso município, mas o país todo, então temos que ser realistas. E, infelizmente, ainda continua essa questão dos professores. Tomara um dia a gente possa chegar aqui e dizer que os professores estão ganhando bem dentro do mínimo possível, do mínimo necessário para eles. Então, eu até parabenizo aí o Poder Executivo pela iniciativa de repassar esse pouquinho aí para os servidores. E eu queria ir mais, eu queria solicitar, pedir, implorar para o Poder Executivo que olhe para mais uma classe que está sendo, eu diria assim, até de certa forma injustiçada, que não tem nada a ver com os servidores, mas estão prestando um serviço aí para o nosso município, que são aquelas mulheres possuidoras de MEIs, que trabalham nas escolas como zeladoras, algumas como merendeiras, que hoje ganham R$ 60 por dia. Não tem 13º, não tem férias, não tem nenhum outro tipo de vantagem, porque são CNPJ. Elas não existem como pessoas, existem como empresas. E a gente sabe que a lei permite somente que se o município se contrate através de MEIs, pagando o menor salário que seria dentro do quadro de servidores efetivos do município. Então, dividindo esse menor salário, lá em 2018, quando se implantou esse sistema, se chegou ao valor de R$ 60 a diária, e é o que essas mulheres ganham até então. Desde 2018 até agora continuou, o município não alterou isso. Houve algumas reposições aí no passado, né, 2019, 2020, que essas MEIs não receberam. É um direito do município, obviamente, mas eu considero um tanto injusto esse valor que elas ganham. Então eu gostaria de pedir aí para o Poder Executivo que analise essa situação e que, vendo essas reposições que os servidores têm, automaticamente, dentro da legalidade, é possível, sim, adequar essas diárias dessas 100 e poucas mulheres que trabalham aí, que prestam um serviço relevante dentro do nosso município, inclusive acabando com as ilegalidades que aconteciam no passado. Eu gostaria que o Executivo analisasse isso agora, nesse momento, uma vez que está se falando de aumento de servidores, e essas pessoas, apesar de serem CNPJ, de serem microempresas, são, sim, pessoas, mulheres aí do nosso município, mães de família,
muitas delas sustentando sua família com R$60 por dia. Então, eu gostaria muito que o Poder Executivo olhasse com mais carinho para essas mulheres, para essas empresas, e adequasse esses valores dentro do possível, dentro da legalidade, para dar uma qualidade de vida melhor para essas pessoas também. Obrigado. Senhor presidente. Continuando em discussão, senhor vereador Eli Stefanel. Senhor presidente, nobres edis, os que nos acompanham pela televisão câmera. Tenho que salientar aqui, hoje é o Dia Internacional do Sorriso. Quero dizer que quando você sorri, você movimenta apenas de 8 a 15 músculos. E quando você fica bravo, de 89 a 120, mais uma gastrite. Então não vale a pena. Temos que pensar que o importante é nós estarmos aqui para trabalhar pelo coletivo. Quanto ao índice do NPC, 4,52, esse impacto orçamentário percentual aí, que trata do caput aí, a gente é a favor. Por quê? A favor do coletivo, daquelas pessoas, é pouco, mas ao mesmo tempo é muito, onde vai somar no seu salário para pagar então as suas despesas. Quero dizer que quantos produtos tiveram aumento aí, todos vejam, ouçam aí e também acompanham pelas redes sociais, 12%, 23%, 35%, enquanto aí somente 4,52%. E quanto às MEIs, sem dúvida nenhuma, tem que achar uma adequação aí para que possa ajudar essas pessoas que tanto trabalham pelo nosso município. Então, vamos trabalhar pelo coletivo, por aqueles que mais precisam. E esse aqui será o meu papel, trabalhar em prol da população. Obrigado. Obrigado, vereador Eli Stefanello. Continua em discussão. Senhor presidente. Pois não, senhor Chico. Concordo, Paulo, com essa questão dessas pessoas que se tornaram CNPJ, vem de encontro com aquilo que nós defendemos há muito tempo, quando foi feita a reforma tributária, principalmente a reforma trabalhista. Nós não temos uma reforma tributária de fato, mas foi mexido em algumas coisas, sempre piorando para aquele que é o que paga impostos. Mas especialmente quando se fala de reforma trabalhista, a precarização, o formato de contratação que se tem a possibilidade de fazer hoje, ele piora bastante para aquele que trabalha. Então, infelizmente, você pode de um momento para o outro não estar mais empregado e imediatamente não ter seu salário e fundo de garantia, tudo aquilo que para algumas pessoas é considerado uma despesa para o empregador, e a gente sabe que é oneroso também, mas ao mesmo tempo, para o lado do trabalhador, esses contratos, com certeza, esse formato de contrato precisaria ser revisto. E em qualquer categoria de trabalhadores, na esfera pública, quando esses contratos são uma forma de contratar as pessoas, é um tanto quanto precário. A reposição da inflação, ela vem de encontro aí com uma perda salarial, né? Mas ela não, provavelmente, é aquele que depende exclusivamente do seu salário para comprar os seus alimentos, com certeza essa reposição a gente sabe que ela não é tão eficiente assim. Ela é o mínimo do mínimo, né? Eu, como funcionário público também, eu trabalho no Estado, a gente sabe que nós já estamos há 5 anos sem essa reposição, então a perda salarial é bastante grande. Eu sou totalmente favorável a isso, e que a população que está nos assistindo não interprete que isso é aumento salarial, como bem claro nosso vereador Paulo já deixou, é uma reposição da inflação. Então, eu sou muito favorável a isso, e garanto a vocês que isso é o mínimo necessário, é o mínimo do mínimo. Obrigado aí ao professor Chico. Pois não, continua a discussão. Senhor presidente.
Senhor presidente, Vereador Maico. senhor presidente, concordo com o Paulo Cardoso, vereador, novo vereador. Eu acho assim que essas empresas da MEI, elas deveriam ser um pouco mais valorizadas. A gente, entre nós vereadores, podemos discutir sim sobre o aumento, porque eu sou um empresário, além de vereador, e eu acho um valor muito pouco para uma mãe de família, R$60. No caso, poderia haver um aumento para elas também, mas isso a gente pode estar discutindo entre nós, né? E sigo com a palavra do Paulo, que nós estamos vivendo num momento com crise, não é só para elas, é para todos, né? E gostaria de colocar essa conversa em outras reuniões em prática, juntamente com elas, para estar discutindo sobre esse aumento, se for necessário algum dia, em defesa dessas mulheres, porque R$60 é muito pouco, né? E, se precisar, estamos aqui para a gente resolver. Passo a palavra. Muito bem. Obrigado aí ao vereador Maico. E convido agora aí o vereador Claudino. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora, população que nos assiste neste momento, também me coloco à disposição com os demais vereadores. Esse 4,52% de ajuste, com certeza, é pouco, mas é o que está no momento, então nós estamos aí e com certeza sensibilizamos com os demais servidores. Quero falar um pouquinho também dos MEIs. Pelo que eu li o contrato, agora dia 2 ou dia 1º de fevereiro vai vencer o contrato dos MEIs, então vai ser renovado para quem quiser trabalhar, né? Tanto homens quanto mulheres. Cabe nós, vereadores, estarmos atentos, fiscalizarmos, cobrarmos o executivo ou as demais autoridades. Cabe nós, vereadores, lutarmos por eles também. Fica, então, a minha dica, fica, então, o meu apoio aos demais vereadores. Senhor presidente. Bem. Muito bem, vereador Claudino, obrigado. Passo aqui a palavra à vereadora Mareli. Boa tarde a todos, senhores vereadores, e a toda a população de Corbélia. Só para complementar aí e até parabenizar o Paulo pela lembrança aí do salário das MEIs, microempresa individual, baixíssimo, e também faço um pedido aí ao Executivo Municipal que reveja a situação, né, da melhor maneira possível, para que elas possam aí melhorar um pouquinho o salário e ter uma melhor qualidade de vida. Muito obrigado, a vereadora Mareli, e continua em discussão. Vereador Ney Adair Palvels. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora e aos que nos estão assistindo em casa, meu boa tarde a todos. Se vê falar muito em MEI, mas não só o subsídio das MEI estão defasados. Infelizmente, hoje, devido à lei, nós temos que seguir a lei 4,52, isso é irrisório. Se a dona de casa vai no mercado fazer a compra dela, se compara a um ano atrás, olha o que preço que estava o óleo de soja, olha os derivados de carne, né? E o arroz, compara tudo o que subiu, e daí a gente dá como perca 4,52, hoje eu diria que não é o dia da risada, mas o dia da tristeza, porque é triste uma mãe de família que ganha esses subsídios que estão ganhando aí, e chegar no mercado e ter que comprar a comida para os seus filhos, pagar água, luz e aluguel com esse subsídio que estão ganhando. É triste. Então nós temos que pensar não só nas MEIs, mas em todas as classes, todos os servidores públicos do nosso município. Muito bem. Obrigado aí ao vereador Ney. E continua em discussão.
Não havendo mais discussão, coloco o PLO número 01/2021 em votação. Quem for favorável, que continue sentado, e quem for contrário, que se levante. Considerado aprovado aí por unanimidade. Pois é, então agora, prosseguindo, peço aí ao nobre vereador e secretário Chico, para que faça aí a leitura da súmula do projeto número 2, PLO número 2. O qual concede a reposição inflacionária geral à remuneração dos servidores do Poder Legislativo Municipal. Coloco, então, PLO número 2 em discussão. Senhor presidente, só fazer uma observação aqui para as pessoas que estão em casa, ou que depois vão ficar sabendo dessa sessão extraordinária, para que não haja aquela questão de que os vereadores se reuniram em sessão extraordinária para aumentar seus salários. Deixando bem claro que essa é uma lei, até eu convoquei o diretor da casa agora, durante a sessão mesmo, já me respondeu. É uma questão que eu estava na dúvida aqui, mas enfim, é bom as pessoas observarem que em outras épocas, em outros anos, nesse momento entraria também a reposição para os vereadores, para o prefeito, vice-prefeito, secretários, os agentes políticos do município. E nesse momento não está tendo. Então é somente para os servidores, então, para evitar que, de repente, tenha um comentário que os vereadores se reuniram em sessão extraordinária para aumentar os seus salários ou para aumentar salários. Nós estamos aqui repondo para os servidores, autorizando a reposição inflacionária para os servidores, muito bem como falou o vereador Ney, né? A gente tem que se preocupar com todos, e os servidores da Câmara também estão na mesma situação. Então, temos que deixar claro isso, esse pseudo-aumento, né? Que na verdade não é aumento, é só diria assim, uma pequena esmola, dá para se dizer quase que é isso que a gente está fazendo, porque infelizmente é o que está acontecendo aí, é o que o governo autorizou, foi o que foi definido lá numa lei maior, e nós temos que seguir. E muito bem falou o vereador Ney, não podemos pensar só em mês, temos que pensar nos demais. Os demais estão recebendo o mínimo ou o máximo possível permitido por lei. As MEIs, até agora, a gente não tem certeza, porque as MEIs, o município pode simplesmente manter o mesmo valor que era. Então, temos que pedir para que o município, volto a falar, pelo menos o mesmo índice repasse para as MEIs, já que não se pode passar mais. E deixar bem claro essa questão, que essa reposição não está entrando para vereadores, nem para prefeito, nem para secretários. Obrigado, senhores. Obrigado aí ao vereador Paulo Cardoso. Continua em discussão. Quero aqui, vereador Eli, complementar que a população ela tem que verificar os acompanhamentos dos trabalhos desta Casa de Lei, por isso que eu implantei aqui a televisão legislativa, para não confundir, porque muitas vezes pensam que nós estamos aqui para aumentos próprios, aqui, interesses individualistas. E jamais aqui, o trabalho desta casa, já começamos aí com o presidente Paulinho, com unanimidade aí pelo coletivo, né, Paulinho? Parabéns, inclusive, aonde você não teve aí concorrência, e aonde esse aumento é, neste momento, de 4,52 para os servidores, mas, sem dúvida nenhuma, seria bom um aumento para todos, porque nós estamos aqui para contribuir com todos em favor da nossa população. Esse é o nosso trabalho aqui, trabalhar em prol do que é melhor para o povo. Obrigado. Muito bem. O vereador Eli acabou de falar. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, coloco então aí o PLO número 002/2021 em votação. Quem for favorável, que continue sentado, e os contrários, que se levantem.
Considerado então aprovado por unanimidade. E em primeira votação. E por não haver mais matéria para serem apreciadas, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão extraordinária, que será realizada amanhã, a partir, então, das 8h30. Todo mundo concorda? Então, 8h30 amanhã, a segunda e última sessão. Agradeço pela atenção de todos. Tenham todos uma boa tarde.